Nobres convencionais, muito dignos superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical, diletos irmãos e amigos que nos assistem pelas mídias sociais, Facebook, YouTube, TV ou qualquer outro meio de comunicação social, a paz do Senhor Jesus Cristo. O programa Escola Dominical está iniciando e tenho o prazer de estar com você pelo tempo aproximado de quase 1 hora, com a finalidade de ajudá-lo no entendimento e no comentário da lição de hoje, bem como tirar todas as eventuais dúvidas surgidas no estudo desta lição. Este programa vem ao ar semanalmente sob a direção do pastor Nelson Lutemberg, presidente da Semadeiron, e sob a apresentação da equipe pastor Jorge César Fernandes da Rocha, pastor Eliseu de Oliveira, evangelista Daniel Muniz. O bom desejo de nosso coração é que durante toda esta programação, todos sejam grandemente abençoados por Deus e enriquecidos por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia e, sobretudo, por seu conhecimento. Podemos ser contactados pelos fones 99208-5727, 98101-3750, 99272-2370. Você pode falar ou deixar a sua mensagem, eventualmente tendo alguma dúvida, então nós iremos responder no momento oportuno. Esses telefones, como nós já nos apresentamos aqui, na sequência pertencem aos seus apresentadores e que com certeza, ao ver ou ouvir a sua mensagem, estaremos ali de prontidão para atendê-lo. Cumpre-me informar que este programa tem por finalidade ganhar almas para o reino de Deus, que é uma das finalidades básicas da Escola Bíblica Dominical. Resgatar vidas para Cristo, também finalidade básica da Escola Bíblica Dominical. Consolar os que estão aguardando o arrebatamento, contribuir com os professores e alunos, com os superintendentes, com toda a equipe da Escola Dominical, para que as ministrações sejam feitas de modo que todos se enriqueçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sanar eventuais dúvidas havidas no decurso do estudo da lição pelo professor ou pelo aluno, ou pelo superintendente, ou qualquer outro amigo da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, nós agradecemos a Deus porque terminamos um trimestre debaixo da bênção e da proteção de Deus, e agora iniciando já o 4º trimestre. Pensa que bênção, meus irmãos. Já estamos no 4º trimestre, no mês de outubro. Graças a Deus por isso. E nós temos uma lição abençoadíssima para estudar neste trimestre, cujo assunto geral é o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo, o apóstolo dos gentios, para a igreja de Cristo. A lição número 1, 3 de outubro de 2021, o mundo do apóstolo Paulo. E eu convido o nosso colega e professor Eliseu para nos trazer o textuário desta lição. Textuário. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos, capítulo 9 e versículo 15. E a verdade prática com o apresentador Daniel. Verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Maravilha! Jesus é bom, muito bom, ele é maravilhoso. O comentário geral desta lição, ele vem sobre a lavra do pastor Elienay Cabral, renomadíssimo teólogo da Assembleia de Deus no Brasil. E é ele, então, o autor e o comentador da lição. Nós estamos aqui, como nós já informamos ao início, para sanar eventuais dúvidas
que nossos alunos, superintendentes e professores tiverem durante o estudo da lição, durante a semana, para ministração exatamente no domingo. Pois bem, a leitura em classe, ela se encontra em Atos, capítulo 26, versículos 1 ao de número 7. Você poderá acessar isso na sua lição ou na Bíblia Sagrada, fazendo aí esta leitura. Deixaremos de ler por questão de otimização do tempo, mas em casa você deverá então fazer isso, ler toda a lição e também as referências, a leitura diária, que eu naturalmente uso fazer isso no culto doméstico, e é uma boa sugestão para que todos os dias façamos o culto doméstico com a leitura diária sugerida aí na lição da escola dominical. Os hinos que são sugeridos para a escola de hoje é o 194, Jesus me guiará, 204, o peregrino na terra, e 473, outro bem não acharei. Aos que souberem estes hinos, eu sugiro cantá-los na escola dominical, porque o assunto fica exatamente com essa coerência, tanto as leituras quanto os hinos e o comentário, tudo assim numa mesma sequência bíblica, teológica e também no nosso racional. Maravilha! Bem, queridos, nós temos agora um pequeno intervalo e nós voltamos logo depois, já com o comentário da lição. Um perseguidor implacável. Um chamado que mudou sua vida e a história da igreja. O preço pago pela dedicação de um homem à pregação do Evangelho. A expansão do Evangelho do Senhor Jesus e a multiplicação de igrejas em meio a perseguições e adversidades. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, saiba mais sobre aquele que se tornou uma referência de coragem na pregação da mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Comentada pelo pastor, escritor e consultor doutrinário e teológico Elienay Cabral. Comova-se com os detalhes de sua conversão, sua firme e consistente pregação no poder do Espírito, o incansável esforço na implantação de igrejas, sua preocupação com o discipulado e a dedicação aos vocacionados. Nos escritos do apóstolo Paulo, entenderemos com clareza o grande legado deixado para a igreja dos dias de hoje. Fé, amor e esperança. De volta com a nossa programação e estamos hoje com o programa Escola Bíblica Dominical. E eu já quero convidar o professor Eliseu, ele irá nos fornecer o comentário do primeiro ponto da lição de hoje. Professor Eliseu, o senhor tem 15 minutos e fique bem à vontade. Então nós estamos aqui com esta belíssima lição, iniciando este trimestre, tratando sobre o apóstolo Paulo, o mundo do apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então, nesta primeira lição que nós temos, trabalhando no primeiro ponto, o mundo de Paulo no Império Romano, nós vamos aqui ter 3 subpontos. O primeiro é entendendo a origem de Paulo, o segundo, a geografia do mundo de Paulo, e o terceiro subponto, Paulo chamado para os gentios. Entendendo a origem de Paulo. Paulo foi o apóstolo aos gentios que nasceu na cidade de Tarso, ali pelos anos 5 a.C. A cidade de Tarso, uma cidade capital da província da Cilícia, e uma grande cidade porque tinha 200 mil habitantes, em média, tinha ali um porto fluvial, e naquela cidade, muitas pessoas de outras nações vinham para fazer comércio, para morar, como também vinham para observar a cidade e
por questões comerciais e tantas outras necessidades que uma grande metrópole sempre propõe. Então, Paulo tem seus pais que eram israelitas, mas agora vão morar na Cilícia por alguma razão, devido a essa cidade ser uma cidade cosmopolita. E nós vamos entender então que o pai de Paulo deseja colocá-lo numa escola, e numa escola de alto grau de conhecimento. Então o envia para Jerusalém, onde ele vai aprender aos pés de Gamaliel, o grande doutor da época, que pertencia à escola de Léo, seu avô, que havia construído essa grande escola. E agora ali Paulo se forma como fariseu, estuda as leis judaicas, do jeito que seu pai imaginava ou esperava. Nós podemos comparar o doutor Paulo formado como um doutor hoje que se forme em doutorado em Harvard. Então, uma grande universidade, um homem muito capacitado. Este homem, nós vamos ver pela Bíblia que ele decide perseguir o povo de Deus, defendendo a lei, os conhecimentos que ele tinha, acreditando que os cristãos eram opositores de Deus. E nessas perseguições, ele acaba então sendo alcançado por Jesus no caminho de Damasco. Nós vamos encontrar então, após ele ser salvo ali pelos anos, ele mais ou menos com 30 anos de idade, ele encontra-se com Jesus e passa agora a ser perseguido na própria cidade de Damasco. Nessa perseguição ele é descido dentro de um cesto no muro e ele escapa da perseguição e vai para a Arábia, onde ele fica 3 anos ali, como que no anonimato, mas ele estava estudando e aprendendo, orando, falando com Deus, porque percebemos isso pelos seus ditos no livro de Gálatas, quando ele diz que ele aprendeu com Jesus. Gálatas capítulo 1, 11, 12, 17, 18. Então ele vai explicando o que aconteceu com ele. Ele, depois de 3 anos, podemos dizer assim como os discípulos tiveram 3 anos com Jesus, ele esteve 3 anos também com Jesus, só que na Arábia, de uma forma diferente, buscando ao Senhor. E agora ele vem então para Damasco outra vez e vai a Jerusalém, onde ele encontra Pedro, e ali em Jerusalém parece até que ele estava assim disposto a liderar alguma coisa pelo conhecimento muito grande que ele tinha, em comparação até mesmo com o conhecimento dos judeus, intelectualmente, filosoficamente, teologicamente falando na cultura judaica, mas ele estava um pouco enganado. Uma experiência com Deus, ela é mais importante do que o conhecimento. Depois ele vai dizer isso lá na frente, que considerou tudo isso como esterco. Então, o apóstolo Paulo, agora, antes ainda de ser um apóstolo, que está ali em Jerusalém, ele é enviado a Cesareia e de Cesareia é enviado para Tarso. Parece que não foi bem recebido ali em Jerusalém e ele vai para casa. Ele volta para Tarso e fica lá em média de 10 anos em Tarso. Barnabé, enquanto isso, ele é enviado de Jerusalém para a Síria, onde ele vai ficar ali como o pastor, como um líder da cidade, da grande igreja que tinha nascido ali em Antioquia, onde os crentes foram pela primeira vez chamados cristãos. Ali em Antioquia, então, quando Barnabé está ali, ele decide buscar Paulo, que era até esse momento ainda Saulo, nome hebraico, e ele traz então Saulo lá de Tarso. Barnabé, o doutor Barnabé, vai pessoalmente buscar Saulo e traz para Antioquia. Aqui em Antioquia, ficam sabendo de uma grande fome em Jerusalém, então levam alimentos para os irmãos que estavam enfrentando lutas
com a crise e a fome em Jerusalém. Voltam ali nesse prazo de um ano, trazem João Marcos de Jerusalém e agora estão aqui em Antioquia, animados. Mas diz o capítulo 3 e versículo 2 que servindo eles ao Senhor e orando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim então foi esse o entendimento da origem de Paulo. Agora geograficamente, onde que Paulo estava vivendo, ou onde ele desenvolveu então o seu ministério? No Império Romano. Império Romano, esse império que surgiu no ano 27 a.C. e ele vai ser destruído lá no ano 476, isso a parte ocidental, que a parte oriental permanece até o ano de 1543. Então o apóstolo Paulo atua nesse grande império que tinha aí dezenas de províncias e que tinha uma malha de estradas de 300 mil quilômetros. Pelo menos 80, 90 mil quilômetros eram pavimentados. Então, o Império Romano, nós conhecemos aquela frase assim: todos os caminhos levam a Roma. Por que todos os caminhos levam a Roma? Esse ditado vem dessa época, porque eram tantas estradas no Império Romano, e essas estradas, algumas delas como a Via Ápia, que existe até aos dias de hoje, eram estradas muito estruturadas, com pavimentação aí de 1 metro de espessura, e com todas estas vias, então, Deus permite que Paulo tenha acesso a vários cantos do mundo. Mas não era somente isso. Por exemplo, nós temos na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, aqui, professores ali estudando, eles mapearam o Império Romano do passado e descobriram ali 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas e descobriram também ali 28 mil aproximadamente de quilômetros de vias fluviais, além de estradas de comércio de mais de 1.000 quilômetros de estradas ali, que o próprio comércio fazia constantemente em Roma. Então, Deus prepara geograficamente um espaço bacana para que o evangelho possa se expandir desde a Inglaterra, que pegava esse Império Romano, até a Síria, desde a Europa até cá no Egito. Então, os 4 cantos ali da terra estavam quase que todos tomados. E nós vamos ver isso em Colossenses, quando Paulo diz: em todos os cantos da terra o evangelho chegou, lá pelo versículo 23. Então, nós temos no último ponto, Paulo chamado para os gentios. Paulo, agora ele é chamado para pregar o evangelho nas nações que não eram judaicas, ou seja, que não pertencia aos judeus, às tribos de Israel. Ele, diferente dos outros apóstolos, ele vai pregar para os gentios. Então o Espírito Santo os chama e eles então saem para pregar. Ele e Barnabé, os 2 doutores, ali de Antioquia, descem, e aí nós vamos ver aqui no mapa, que nós temos um mapa aqui para apresentar aos irmãos rapidamente, e veremos esse percurso aí, como aconteceu a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, partindo de Antioquia, descendo até Chipre, depois vai para Pafos, depois vai para Perge, na Panfilha, e aí vai seguindo os trechos, Listra, Derbe e Icônio e segue. Depois retorna então para Antioquia. Em sua segunda viagem missionária, novamente ele repassa por essas cidades, adentra a outras cidades ainda e por fim faz a sua terceira viagem missionária. Na sua terceira viagem missionária, então ele, ao encerrá-la, depois de passar por Éfeso, uma coisa importante que o apóstolo Paulo escolhia as grandes cidades, por exemplo, Tessalônica, que era a capital da Macedônia, Éfeso, a capital da Ásia Menor, Corinto, a capital da Acaia, ali com 200 mil habitantes, Éfeso com mais de 300 mil habitantes. Então ele escolhia esses lugares principais
para pregar o evangelho, porque a partir de um grande centro, as pessoas espalhavam o evangelho para as pequenas cidades, para as cidades mais periféricas. Então, o mundo onde o apóstolo Paulo foi chamado para pregar era para este mundo gentílico. Os artistas, eles gostam de falar desenhando, né? E a geografia, ela nos dá algo materializado, materializa a situação, a questão. Então, quando eu olho para os aquedutos romanos, quando eu olho para os grandes anfiteatros de Roma, quando eu olho para essas estradas, então eu começo a ver a estrutura de Roma e começo a observar as distâncias e consigo mentalizar os caminhos, quilômetros, distância. É muito fácil falar que Paulo sai de Cesareia e vai para Roma, mas o difícil é entender como que viaja aí 1.500 quilômetros por água naquela época. É importante, eu preciso trazer à mente que uma pessoa andava 30 quilômetros por dia, em média, e Paulo muitas vezes, essa Via Ápio, por exemplo, foi a que ele perseguiu ali andando a pé, uma via aí que daria aí uns 70 quilômetros. Então, quantas vezes, como dizem em Coríntios, ele afirmando em perigos de rios, em perigo nas viagens, em perigo entre os patrícios, em perigo de assaltantes que ele enfrentou, 2 Coríntios 11 e 23 a 26. Então isso porque havia essa distância e nós precisamos entender que todo esse espaço onde ele circula é um espaço que precisava ser navegado. Ele aproveitava os ventos. Quando havia vento da parte do leste, eles navegavam por uma região. Quando havia por parte do oeste, como no caso do Mar Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo era navegável na época do verão, quando vinha o vento do lado oeste. Mas quando não havia esses ventos favoráveis, ele era obrigado a ir a pé por outra rua. Então nós precisamos entender como funcionava esse negócio para poder entender melhor aqui a Bíblia Sagrada. Realmente é a geografia que fornece essa informação para nós, não é isso? Maravilha! Agora temos um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouquinho comentando o segundo ponto da lição. Estamos estudando o mundo do apóstolo Paulo. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. De volta com a nossa programação, estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, O Mundo de Paulo. Nós teremos agora um comentário do segundo ponto da lição e será feito pelo professor Daniel Muniz. Daniel Muniz, o senhor tem 15 minutos para esse importante trabalho e fique bem à vontade. Muito grato, pastor Jormi César, pastor Eliseu, por esta oportunidade de estarmos aqui e poder levar até você que está aí do outro lado uma ferramenta a mais para melhor compreensão das Sagradas Escrituras. Nós estamos estudando, como já foi aqui bem salientado pelo pastor Jormi César, a lição de hoje, cujo título é O Mundo do Apóstolo Paulo. Pastor Eliseu já falou com bastante propriedade, referindo-se ao ponto 1, o mundo de Paulo no Império Romano. Agora nós vamos também compreender um pouco como que era o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego koiné. Nós sabemos perfeitamente que o Novo Testamento ele foi escrito no grego. E isso facilitou muito para Paulo. Por que eu digo isso?
porque Paulo, ele dominava, não só dominava, mas escrevia também frequentemente no grego, no hebraico e também no aramaico. Para uma melhor compreensão, assim como o inglês tem se tornado hoje a língua internacional, o grego também se tornou essa língua internacional mais comum e mais difundida na época do apóstolo Paulo. É bem verdade que em Roma se falava o latim, todavia o idioma internacional da época era o grego koiné, porque o grego clássico já pertencia mais à elite, e o grego koiné não, era aquela língua mais comum do trabalhador, do camponês, digamos da dona de casa, aquelas pessoas mais humildes. Agora, o interessante, meu caro ouvinte, é que Deus pega o evangelho, que não há valor que possa sobrepujá-lo, e traz por meio de uma linguagem simples para que este evangelho fosse pregado a todos. E Deus, na sua infinita sabedoria, escolhe o apóstolo Paulo. Escolhe o apóstolo Paulo, um homem que ao mesmo tempo culto, poliglota, mas também exalava a humildade. E ele não tinha preguiça, não era ocioso. Onde ele percebia alguém que precisava ser evangelizado, lá estava Paulo. E ele mesmo escreve que Deus ele pegou um tesouro tão precioso e colocou dentro de nós, que somos considerados vasos de barro. E é assim que Deus faz. Então, isso facilitou muito para o apóstolo Paulo, porque esses três mundos de Paulo, possamos assim dizer, o mundo grego, o hebraico e o aramaico, esse domínio que ele tinha com estas línguas, facilitou bastante a disseminação, a propagação do evangelho. É isso que nós encontramos aqui no primeiro ponto do tópico 2, a língua mundial daqueles dias. Seguindo mais avante, nós vamos encontrar aqui, ainda falando um pouquinho sobre esta língua internacional da época, que era o koiné, Deus, ele, de fato, ele queria que a sua palavra fosse acessível a todos. E não era só naquela época. Deus ainda deseja isso de nós. E quem é que Deus usa, quem é que Deus utiliza para propagar o evangelho? Sou eu e você do outro lado que está me ouvindo. Você que recebeu essa missão, você que recebeu esta chamada ou este chamado para trabalhar na seara do mestre. Nós temos esta incumbência de levar a palavra de Deus, de difundir, de fato, Deus ele faz uso, como eu disse, dessa linguagem comum, humilde, para expressar as verdades incríveis do Evangelho. Mas avançando o mundo cultural do apóstolo Paulo, veja bem que no mundo da época de Paulo, que estava sob o domínio aí do Império Romano, prevalecia a cultura grega, como já vimos. Cultura essa que estava intimamente associada à religião, e se manifestava por meio de quê? Da literatura, se manifestava por meio da música e também se manifestava por meio do teatro. É interessante quando nós vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas, ele escreve no versículo de número 23 e o capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 23, diz-nos assim, você pode nos acompanhar aí, Atos 17, 23, porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, ou esse, portanto, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Por que eu fiz questão de ler o versículo 23? Você pode ler todo o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Veja bem,
como diz mesmo o pastor Elianai Cabral, que é o pastor comentarista dessa lição, que já foi aqui salientado pelo pastor Jorme César, ele diz que o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. E nós sabemos que em Roma havia, de fato, muitos cultos a entidades gregas como Eteuses, Dionísio, Átis, que se integravam como os deuses gregos, somados também aos deuses egípcios, tais como Osíris, Ísis, Serapis, e também as divindades orientais como Mitras, Asclépio, que era uma divindade da cura. E essa liberdade de religião, que era adotada aqui pelo Império Romano, facilitou, eu diria, sobremaneira, para que o apóstolo Paulo ele tivesse acesso pleno a todos os lugares e de forma inteligente. Agora, interessante que eu fiz a leitura aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 23, observe comigo que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não chegou criticando, ele não chegou desdenhando os deuses ali que eram adorados. Não, ele chegou pregando a palavra de Deus. Ele disse, olha, está vendo esse altar ao Deus desconhecido? Foi este altar que me chamou a atenção. E Paulo, ele começa a pregar o evangelho. E é dessa maneira, caro ouvinte, que um bom treinado pregador, um pregador transcultural, assim como foi Paulo, precisa agir. A pregação, de fato, foi uma pregação grandiosa. Alguns creram, sim, quando a gente vai para o final do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o versículo 34 vai dizer, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então, nós podemos depreender daqui que muitas outras pessoas também, nesse dia, creram e foram alcançadas. Na sequência, a influência dessa filosofia grega, já para encerrar este ponto aqui. Qual era a influência desta filosofia grega? Veja bem, Paulo, ele era, de fato, um cidadão romano, como o pastor Eliseu já nos trouxe aqui estes comentários, criou-se numa importante cidade cultural aqui do Império, sabemos que ele era um judeu bastante zeloso, né? E ele era, de fato, um judeu resultado da diáspora, formou-se fariseu para servir numa sinagoga, sendo qualificado para ser um defensor do pensamento judaico. Nós entendemos, a partir deste ponto aqui, que naquela época, mesmo Paulo sendo dotado de tamanha sabedoria, muitos problemas já começaram a surgir por ali. E um destes problemas que surgiram foi, de fato, o gnosticismo. Veja bem, o gnosticismo, que era uma espécie de filosofia religiosa, que tentava fazer, um concubinato aí, metaforicamente falando, este casamento entre a fé cristã e a filosofia grega. Ou seja, não tem problema, você está na igreja, você agora se tornou um crente, assim a gente ouve muitos dizerem hoje em dia, mas não tem problema você também usufruir daquilo que o mundo oferece. E nós sabemos perfeitamente que não é assim a atitude, o proceder de uma pessoa que está caminhando para os céus. O cidadão deste mundo, que também é cidadão do céu, a partir do momento que ele entrega a sua vida ao Senhor e tem-o como Senhor e Salvador, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele só é Salvador de quem de fato ele é o Senhor, nós sabemos que nós não podemos misturar. E essa verdade, ela é absoluta. Para quem está caminhando para o céu, não existe uma verdade relativa. O evangelista João escreve no capítulo 8, versículo 36, que nós devemos conhecer a verdade. E essa verdade, quem é? A verdadeira verdade é quem? É Cristo.
A verdadeira é Cristo. Vamos lá, você pode, a escola ela é bíblica dominical, João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8 e o versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem está caminhando para o céu precisa tomar este cuidado. Os gnósticos, influenciados pelo dualismo grego, eles acreditavam que essa matéria má era insuficiente para gerar alguma coisa boa. Mas é nesta matéria ruim, é nesta matéria má para o mundo que Jesus salva, que Jesus veio para nos salvar. E nós nos tornamos agora cidadãos também dos céus. Esta é a liberdade que nós usufruímos por meio de Cristo. O gnosticismo acredita também na reencarnação para a salvação da pessoa. Vê-se então aí, meu caro ouvinte, que eles acreditam na reencarnação, enquanto nós cristãos acreditamos na encarnação de Cristo. Então, é radicalmente oposto ao que prega o que prega o cristianismo. Se isso não bastasse, também ali, a lição talvez não vai fazer menção sobre isso, mas já estou caminhando aqui para o final. Paulo enfrentou um problema muito grande com os judaizantes da época. Os judaizantes, que eram basicamente aqueles judeus ortodoxos, que eram também conhecidos por legalistas, estes, quando eram convertidos ao cristianismo, eles estavam obrigando os gentios, aqueles que não eram judeus, a observarem a lei de Moisés, ou seja, tornei-me agora um cristão, mas eu não posso abrir mão de alguns pontos básicos, como os homens teriam que se circuncidar, observar criteriosamente as festas, a dieta religiosa, os dias sagrados do judaísmo. Agora, quando vamos para Efésios, capítulo 2, nós vamos entender que não há mais circuncisão na nossa carne. Quando nós decidimos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a circuncisão ela é feita em nossos corações. Aí está a grande diferença da liberdade em Cristo, porque Cristo nos chamou para ser livres nele, para a liberdade do mundo, porque quando Jesus nos liberta, é para ficarmos livres, livres do pecado, livres da condenação, livres para obedecer a Deus, e nos tornamos livres também de limitações, porque isso está embasado lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Aí eu quero fechar com o hino de número 20 da harpa cristã, que vai dizer que, livres de pecado, vós quereis ficar, e nós devemos olhar para quem? Olhai para o Cordeiro de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Ouvimos esta participação maravilhosa do professor Daniel, mas, professor, ao findar o número 1 aqui do segundo ponto, o escritor nato desta lição, ele frisou o seguinte: aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, sim, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. O apóstolo Paulo ele dominava basicamente 4 idiomas naturais e um idioma sobrenatural que ele recebia de Deus autorização para falar nela. De fato. Ok. O senhor tem alguma notícia de alguma pregação atual que Deus tenha usado esse dom maravilhoso das línguas estranhas para tornar conhecida a sua palavra, para tornar revelada a vontade dele a alguma pessoa para que ela pudesse crer e receber a Jesus Cristo como Salvador? É importante, pastor Jorme César, entendermos, antes de finalizar essa pergunta ou respondê-la ao Senhor, Paulo ele utilizou dos meios daquela época. Isso ficou bem patente quando o pastor Eliseu falou sobre ali o aspecto geográfico, né? E hoje nós temos uma riqueza de recursos em mãos. Hoje nós estamos aqui falando, em 1 minuto, essa mensagem pode chegar nos Estados Unidos, pode chegar em países também da Europa, e no Oriente, e ao vivo ainda, porque hoje nós temos uma série de recursos. Nós temos exemplos, eu lembro-me de um exemplo de um pastor que estava na Alemanha, me fugiu o nome dele aqui agora, se o pastor Eliseu lembrar de repente, e ele não conhecia o idioma daquele lugar.
E Deus o usou poderosamente em alemão. E ele foi capaz de pregar o evangelho em alemão. E o final foi grandioso. Deus salvou vidas, porque é isso que Deus quer. A maior riqueza são as salvações, né? A maior riqueza é a salvação de uma alma. Então Deus pode fazer isso sim. Paulo falava fluentemente, assim como escrevia o grego, o hebraico, que era a língua natural, original ali dos judeus, também o aramaico, como influência dos babilônios, e nós temos exemplos, e Deus pode fazer isso. Mesmo a pessoa não dominando um determinado idioma ou um determinado dialeto, o Senhor pode fazer isso. Não significa que aquela pessoa que esteja lá nos Estados Unidos vai poder falar o inglês o tempo todo, ou na Alemanha o alemão, ou em Japão falando japonês, mas Deus ele tem os seus meios de trabalhar para atender uma necessidade naquele momento. E querendo ele, o nosso Deus, a pessoa pode com certeza continuar a falar sim, porque ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Fato é que ele só precisa de um coração quebrantado e de alguém que esteja disponível e à disposição para fazer a tua obra, ou a sua obra. Obrigado pela sua participação. Deus, ele lhe usou maravilhosamente para nos trazer esse conhecimento, e só quero frisar aqui sobre a importância de dominar diversas culturas, diversos idiomas para a pregação do Evangelho. Isto é muito importante. Vale aqui a advertência do próprio escritor da lição, de que é bom que os nossos jovens, adolescentes, ou mesmo os professores que estão em exercício hoje, se capacitem cada vez mais, porque as oportunidades Deus dá. E Deus é doutor em usar circunstâncias para a proclamação da sua palavra, do Evangelho, e como o senhor muito bem afirmou, querendo ele a salvação de uma vida, de uma pessoa. Então Deus é maravilhosíssimo. Obrigado por essa brilhante participação, que Deus possa abençoá-lo e que domingo que vem possamos estar juntos aqui novamente. E vamos a mais um intervalo e nós voltamos logo depois com o terceiro ponto, fazendo o encerramento da lição de hoje. De volta com a nossa programação, estamos estudando o apóstolo Paulo, que é o tema geral da nossa lição, e trabalhando neste domingo com um tema preciosíssimo, o mundo do apóstolo Paulo. Bem, com os primeiros dois comentadores, nós já estudamos o mundo do apóstolo Paulo no Império Romano, muito bem explicado pelo pastor Eliseu. Estudamos o mundo cultural de Paulo, também muito bem explicado pelo evangelista Daniel. E agora nós estudaremos o mundo religioso de Paulo. Bem, qual a contribuição de se conhecer o mundo religioso do apóstolo Paulo? Claro, grande contribuição nós encontramos aqui. Primeiro que Paulo, ele se qualificava em uma defesa que ele prestou perante a nação judaica, ele se qualificou como judeu de nascimento. Como isso era importante? Para que ele tivesse credibilidade, para que ele fosse acreditado pelos judeus, então ele se apresentou como sendo judeu, e ele mesmo disse, são palavras dele, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. E ele falava em hebraico, olha que coisa chique. Falando aos judeus, Paulo falava em hebraico. Falando aos gregos, Paulo falava o grego, fluente. Falando aos gentios de Roma, Paulo falava o latim. Pensa que coisa linda, onde ele chegava, ele se sentia em casa, culturalmente em casa. Deus lhe permitiu e ele aproveitou as oportunidades. E eu quero chamar a minha, a sua e a nossa atenção. Nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos tem dado de sermos poliglotas, de aprendermos outros idiomas? De repente, não. Quantas vezes você teve a chance de estudar um outro idioma e ainda não fez? Então, receba isso como sendo uma orientação, porque Deus está procurando pessoas assim, para Ele usar.
e Ele quer te usar. Então procure aprender um outro idioma, que você será uma ferramenta fácil para Deus usar. Então, com certeza, isso é maravilhoso. Para os hebreus, Paulo falava o hebraico. Para os gregos, ele falava o grego. E para os romanos, ele falava o latim. Coisa maravilhosa. Nós também precisamos ser ferramentas colocadas à disposição dele, para no momento que ele quiser, ele poder nos usar, do modo também que a soberania dele determinar que nos use. No segundo ponto, eu quero esclarecer aos irmãos que mesmo Paulo se qualificando como judeu, já nessa época agora, ele não era mais praticante do judaísmo. Judaísmo é uma religião. E Paulo, ao seu princípio, era judaizante, agora ele era cristão. Depois de convertido a Cristo, ele era cristão e não mais judaizante. Ele não mais praticava a religião judaica. Então, lá ele se apresentou como judeu de nascimento, não de religião. Aquela religião judaica que ele exercia foi até a conversão dele. Depois de converso, então, ele praticava o cristianismo. Então, claro isso, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Os seus primeiros anos de vida, até a sua adolescência, juventude e um pouco da sua maturidade, ele desenvolveu isso dentro do judaísmo. Ele era doutor da lei, como bem já fora dito pelo meu antecessor. Então, nessa condição, sendo criado dentro do judaísmo, ele desenvolveu a fé judaica. Foi circuncidado ao 8º dia, ele pertencia à tribo de Benjamim e era defensor ardoroso da Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, ou mais especificamente, os mandamentos. Então ali, Paulo os defendia com toda a força que ele tinha. Além de ser um defensor nato da Torá, Paulo ainda tinha um conhecimento muito vasto nela, porque ele fora criado aos pés de Gamaliel. Os pais de Paulo exerceu uma função muito importante na vida dele, desempenhou um papel muito importante na vida dele, foi de instruí-lo e levá-lo a quem pudesse melhorar o seu conhecimento. A lição fica para mim, para você e para todos nós, como pais, como avós, como os bisavós, nós temos também essa nobre função de instruir nossos filhos ou promover a instrução para eles, instruir nossos netos e bisnetos no caminho do Senhor. Além daquele conhecimento secular que é de aprender idiomas, devemos também instruí-los no caminho do Senhor Jesus Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, para que em crescendo jamais se aparte deste caminho glorioso que é de servir ao nosso Deus. O mundo, que foi o palco da mensagem do apóstolo Paulo, na verdade, foi um mundo gentílico. E isto porque no chamado dele, como vocês podem perceber, lá na leitura do texto áureo, o que eu passo a mostrar a todos vocês neste momento, na leitura do texto áureo desta lição, aparece o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante de quem? Dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, para ele levar a mensagem aos gentios, que para os judeus simbolizava os não-judeus, ele teria que falar pelo menos o grego e pelo menos o latim, e Deus proporcionou isto ao apóstolo Paulo, e ele falava essas línguas com naturalidade, com perfeição, ele falava isso de um modo muito sereno, e ele tanto podia pregar para judeus, na sua própria língua, como poderia pregar aos gentios, inclusive no direito romano, os gentium eram, na verdade, as pessoas que não eram da elite da corte
de Roma. Então veja que Paulo fora preparado por Deus, preparado culturalmente para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos, a reis e a pessoas simples e também a pessoas da sua própria nacionalidade. E ele, dominando a cultura, dominando as línguas, ele sabia a que público falar e como falar. Aos reis, ele usava o idioma clássico, aos simples, ele usava o idioma comum, popular, aquela língua que todas as pessoas conseguem entender. A lição fica para nós aqui. Devemos também nos preparar para pregar tanto a reis, às pessoas da elite, como também às pessoas simples, porque para Deus uma alma, tanto a do rei, quanto a alma da pessoa da plebe, tem o mesmo valor. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a ambos. Logo, ambos custaram o mesmo valor. O sangue de Cristo derramado no madeiro, na cruz do Calvário. A partir desse princípio, o Senhor nos conclama, porque o Senhor até hoje ainda procura pessoas, como o apóstolo Paulo, para ele poder usar do jeito que ele quer, do modo que ele quer, onde que ele quer, para fazer exatamente aquilo que ele deseja. Então veja que temos aqui, neste terceiro item desta lição, que o mundo religioso que Paulo vivia permitia o exercício de qualquer religião. Inclusive, o Império Romano tinha uma característica importante, que ele permitia qualquer religião, desde que fosse respeitada a dele. Trazendo isso para os nossos dias, é exatamente isso que o secularismo quer. Eles nem querem impedir alguém ser cristão, só que não pode ser só cristão. Ele não pode servir só a Deus, ele tem que servir a qualquer coisa, mas só a Deus não pode. E é aí que entra o cristianismo e entra a essência do evangelho, que nós precisamos servir só a Deus. Jesus, na sua fala, fora muito incisivo. Não se pode servir a dois senhores, ou a de amar a um, ou a de odiar ao outro. Então, fiquemos com esta lição, em que pese a importância de aproveitar as oportunidades de Grécia e de Roma aceitar outras mensagens, outros deuses, Paulo aproveitou aquela abertura para pregar o Cristo ressuscitado, o único e suficiente Salvador. Então, eu finalizo também fazendo uma pergunta para mim, para você e para todos nós. Já temos o preparo de Paulo? Já temos o preparo teológico, cultural, filosófico? Já temos o preparo espiritual, o preparo bíblico, como o apóstolo Paulo tinha? O professor Eliseu falou que o apóstolo Paulo retirou um tempo do seu convívio natural e fora para a Arábia, fora para outros lugares se preparar. Ele foi até para Jerusalém para se preparar. Pois é, isso é necessário. Nós já temos feito isso, já estamos preparados para esse grande desafio. O apóstolo Paulo ficou como exemplo para nós cristãos. Devemos estar preparados para pregar, tanto na nossa pátria, utilizando a nossa língua máter, tanto em outras culturas, como Paulo tinha esse preparo para pregar em outras culturas. Além desse preparo cultural, Paulo tinha também o preparo intelectual, que ele conhecia as principais filosofias da sua época. E nós já conhecemos as principais correntes filosóficas de nossa época. Para onde é que querem nos levar religiosamente com essas filosofias? Abramos nossos olhos. Abramos nossos olhos, estejamos atentos, porque o mundo moderno não é mais pacífico do que o mundo dos dias do apóstolo Paulo. As filosofias estão por aí, se infiltrando nas religiões e com especialidade, querendo forçar a barra para dominar o cristianismo. E em alguns púlpitos,
já se vê alguma sinalização nesse sentido. Daí é necessário este preparo ao quilate do apóstolo Paulo, para que possamos detectar essas filosofias e, em nome do Senhor Jesus Cristo, utilizando a mais poderosa ferramenta que é a sua palavra, estar dissipando todos esses conceitos falsos, que as falsas filosofias querem inseri-las em nossas teologias, em nossos púlpitos e, diga-se de passagem, em nossa hinologia. Há muitos hinos sendo cantados que não glorificam a Deus, que não adoram a Deus, que são apenas resquícios filosóficos. Quer dizer, precisamos então da graça de Deus e desse preparo cultural, teológico, filosófico, espiritual e bíblico para enfrentar as filosofias de hoje e, no nome de Jesus Cristo, vencer todas elas. Bem, eu quero já finalizar a minha fala agradecendo a sua preciosa atenção e dizer que Jesus é bom, Ele é maravilhoso e Ele quer te abençoar como abençoou o apóstolo Paulo. Ele quer nos abençoar como abençoou os que foram antes de nós. Creiamos nele, sigamos as suas pegadas e então, com certeza, nossas escolas dominicais darão muito fruto e tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e até domingo que vem, permitindo Deus nesse mesmo horário. E tendo alguma dúvida, não esqueça, nossos números aparecem na tela e você poderá então utilizá-los para sanar eventuais dúvidas. E eu quero passar a palavra ao professor Eliseu Oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. Estudar a vida de Paulo é algo emocionante, uma vez que foi um missionário que totalmente formado, com muitas instruções, mas mesmo assim ficou aproximadamente 14 anos para depois começar exatamente o seu trabalho missionário. Tenha paciência, Deus te chama e Ele na hora certa, Ele vai te levar onde Ele tem planejado para a sua vida. Também nós observamos que as ruas, os lugares onde Paulo passou, lugares difíceis, mas ele atravessou, enfrentou grandes e pequenos embaraços e se tornou um missionário modelo. Ele foi o verdadeiro fundador do cristianismo aí para o mundo gentílico. Jesus Cristo deixou um exemplo e ele seguiu o exemplo de Cristo e até nos aconselhou que fôssemos seus imitadores. Então, Deus abençoe. Vamos aprendendo durante essas 13 lições, as lições que ainda vêm pela frente, muito sobre a vida do apóstolo Paulo. Não perca no próximo domingo. Muito obrigado, professor Eliseu, por essa contribuição muito valiosa para todos nós da Escola Bíblica Dominical. E eu também permito aqui ao nosso professor Daniel Muniz que ele faça suas considerações e os acréscimos que ele desejar a fazer aí na sua fala. Muito bem, pastor Jorme César, você que está nos ouvindo. Quantas lições preciosas nós vamos extrair do comportamento deste grande homem de Deus, Paulo. No que tange a obra missionária, só Jesus foi maior que ele. Paulo, um grande missionário. E a despeito desse mundo politeísta, desse mundo filosófico, dessa filosofia grega, romana, que ia na contramão do que Paulo pregava, Paulo manteve firme. E graças a Deus que ele manteve-se firme. E nós vamos aprender nas próximas lições, isso já é claro para nós, que este homem que era um perseguidor, agora, quando ele decide entregar-se a Cristo, inverte, ele agora passa a ser um perseguido. Eu quero encerrar lendo dois versículos que encontram-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos.
e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Permitindo Ele, estaremos aqui em outros momentos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, professor Daniel, que Deus continue lhe abençoando e que domingo que vem possamos estar juntos aqui para mais uma lição da Escola Dominical. Eu quero trazer um agradecimento muito especial ao pastor Nelson Lutemberg, ele que é o idealizador deste programa da Escola Bíblica Dominical, e dizer que somos admiradores do seu entusiasmo, dessa sua capacidade de pensar a Assembleia de Deus em todo o estado de Rondônia, com isso abençoando cada campo, cada professor, cada superintendente. Deus abençoe o senhor e continua lhe dando sempre graça e sabedoria para tanto assim. Quero agradecer aos companheiros que nos ladearam aqui neste estudo, que parece um debate, que parece uma aula, é um misto, mas com o propósito de trazer o melhor para todos os nossos alunos que fazem a escola dominical no estado de Rondônia. Deus abençoe a vocês, aos pastores presidentes, Deus abençoe os senhores que continuam apoiando a escola dominical e levando seus alunos a assistir este programa que com certeza enriquece as escolas dominicais de cada campo, de cada igreja. Muito obrigado a toda a equipe da produção, que Deus abençoe a vocês, especialmente a igreja que está lá em Espigão do Oeste.